E aí, vamos nessa? Vamos fazer mais uma questão? Aqui, o que ele fala aqui na questão? Qual a relação entre a intensidade do campo elétrico em um ponto e a distância da carga geradora ao ponto? Então, basicamente, é uma questão onde envolve eletrostática e também fala de campo elétrico. E tem que lembrar, na verdade, daquela relação entre a carga geradora do campo, né, e qual que é a relação do campo em função da distância em relação a essa carga. Então, para a gente lembrar, ou para a gente fixar melhor essa questão, a gente tem que lembrar das formulazinhas de campo elétrico, você lembra? Bom, se não lembra, vamos relembrar aqui comigo. Então, na verdade, a gente tem duas fórmulas de campo elétrico, né? Então, o campo elétrico ele pode ser força por carga, lembrando que a carga, no caso, a gente coloca Qzinho, porque geralmente é uma carga de prova, e ela tem que ser módulo, porque o campo elétrico ele sempre vai assumir um valor positivo. E também temos aquela outra fórmula, né, de campo elétrico, onde o campo elétrico é a constante eletrostática vezes quem? O módulo de Qzão dividido pela distância ao quadrado. E aqui observem que na verdade a gente coloca Qzão e Qzinho. Por que a gente coloca Qzão numa fórmula e Qzinho noutra fórmula? É justamente para diferenciar quando é a carga geradora do campo, embora toda carga crie um campo em torno de si, a gente separa essa brincadeira quando tem uma carga maior do que a outra. Então, quando a carga é maior do que a outra, a gente coloca Qzão para indicar isso, quer dizer, que ela manda. É uma analogia em relação a isso, seria tipo o Sol e a Terra. Né? Os dois objetos, dois astros, criam em torno de si um campo gravitacional, mas quem cria um campo maior? O Sol. Né? Então, aqui seria a mesma brincadeira. Então, aqui o Qzão, na verdade, gera um campo elétrico maior, seria a carga geradora. E é o que o problema aqui fala, né? Carga geradora a um ponto dessa carga Qzão, no caso. Então, a gente observa que o campo elétrico, né, olhando para essa fórmula, porque essa aqui que a gente vai olhar, o campo elétrico depende do quê? Depende da constante eletrostática. O campo elétrico ela é proporcional à carga geradora, no caso, e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Né? Então, o campo elétrico ele depende desses três fatores. Constante, né, o meio onde que está esse negócio aí, a carga geradora, né, o valor da carga que o objeto vai ter, e a distância, no caso, entre elas. Então, se eu pegar aqui e imaginar, né, uma carguinha aqui no espaço, conforme a gente vai colocando aqui uns pontinhos aqui, esse campo elétrico ele vai assumir valores diferentes porque a distância influencia no campo elétrico, tá? Então, a distância influencia diretamente no valor do campo elétrico. E ao quadrado, né, inversamente ao quadrado. E a gente pode presumir, ou aqui no caso já falar, que o campo elétrico ele vai diminuindo conforme vai ficando mais longe da carga geradora. Né? Sabendo disso, né, qual a alternativa que melhor indica essa brincadeira? Então aqui no item A intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional à distância? Não, é inversamente proporcional, né? Então aqui está errada a palavra diretamente. Letra B, a intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional ao quadrado da distância? Não, não é diretamente também. Letra C, a intensidade do campo elétrico é inversamente proporcional à metade da distância? Não, não tem nada a ver com metade, né? Letra D, a intensidade do campo elétrico é inversamente proporcional à distância? Quase, né? É inversamente proporcional à distância ao quadrado, né? Então, faltou aqui o ao quadrado, então essa aqui também não pode ser. Letra E, a intensidade do campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, a alternativa correta seria aqui a alternativa E, né? Onde o cara tinha que lembrar simplesmente da fórmula do campo elétrico e saber daquela relação, né, entre campo e a distância e saber o que é carga de prova, o que é carga geradora aí do campo elétrico. Bacaninha? Bom, se gostou daquela explicação, não se esqueça, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos sobre o conteúdo que vai te dar numa prova de física ou no vestibular qualquer.